Muito bem, dando sequência então à nossa semana, nós convidamos então o Padre Rafael, que vai falar um pouquinho nessa noite para a gente. Boa noite. Tá dando para me escutar? Achou que eu não vinha, né? Todo mundo achou que eu não vinha, viu? Bem, nosso tema de hoje, né, vai ser Mariologia, né? Muitas vezes a gente acha assim, né? Não tem muito o que falar sobre Nossa Senhora, sobre Maria. A gente olha na Bíblia lá, né? Tem pouquíssimas coisas lá sobre Nossa Senhora, mas na verdade o que traz na Bíblia sobre Nossa Senhora, o que mais importante está por trás daquelas poucas coisas que se fala sobre Nossa Senhora. E muitas vezes, né, nós somos um pouquinho relaxados, que a gente não busca conhecer mais sobre um dado que é essencial para a nossa fé, né? Que é a Mariologia, né? Às vezes a Mariologia ela passa tão despercebido e nós ficamos somente lá, né? Quando fala de Nossa Senhora, né? Pede a mãe que o filho atende. Todo mundo fala isso, né? É claro que isso acontece também, mas Nossa Senhora é muito mais do que isso, né? Alguém que a gente pede alguma coisa e que ela pede ao filho e o filho atende. Então, hoje a gente vai tentar, né, aprofundar, né, algumas coisas importantes também, né, não só para a nossa vivência, né, devocional, mas também, né, aquilo que fortalece a nossa convicção para com a nossa fé, né. Vocês me parece que estão usando esse livro, né, como base, né, que é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Esse livro é bem interessante, né. Eu vou usar basicamente assim aquilo que fala sobre Mariologia do livro e depois a gente vai acrescentando algumas coisas, né? Esse livro ele traz ali, né, 4 perguntas. A gente vai tentar trabalhar elas hoje, né? Tentar, né? Não sei se vai dar tempo de trabalhar todas elas. A primeira delas é o que é a Imaculada Conceição e a Assunção. A segunda, Maria era mesmo pura? Tem essa pergunta ali, né? Por que tem essa pergunta ali? Porque tem uma passagem, né, lá, né, que fala que Maria, depois de ter passado aquele tempo lá, o menino Jesus nasceu, fala que Maria foi no templo para ser purificada. A gente reza isso no mistério do Santo Terço, né? Aí você, então Maria não era pura. A gente vai entender o porquê que ali, né, na Sagrada Escritura diz, né, que Maria vai lá, né, prestar o seu culto para também, né, passar por aquele ritual de purificação. Depois, né, a terceira pergunta é: Jesus tinha irmãos? Tinha ou não tinha, né? Vamos aí, né, aprofundar nisso também. E depois, né, nossa última pergunta: os católicos adoram Maria? Claro que não, tudo isso a gente sabe que não é. Mas será que a gente sabe defender isso? Aí que está a grande questão, né? Porque às vezes nós, infelizmente, a catequese, a nossa catequese, muitas vezes é uma catequese de imposição. Por quê, né? Assim, quando a criança, ou então o adolescente, o adulto, que hoje é muito comum, catequese de adulto, né, fala assim, né, mas por que isso? Aí o catequista fala, porque sim. Aí você lembra aquele programa, os mais novos não lembram, né, mas os mais antigos tinha aquele programinha lá na TVE, né, TV Escola, porque sim não é resposta, né, porque a gente tem que saber o porquê das coisas. Tudo a gente vive melhor quando a gente sabe o porquê que a gente vive aquilo. Muitas vezes, né, porque às vezes, principalmente entre a juventude, né, a missa é chata, enfadonha, repetitiva, porque não entende a profundidade, o porquê das coisas. E a gente precisa ir aprofundando nisso, né? Essa semana catequética, né, a proposta dela é isso, né, a gente ir aprofundando naquilo que são coisas da nossa vivência cotidiana. Também, né, a Virgem Maria está dentro da nossa vivência cotidiana. A primeira pergunta, né, o que é a Imaculada Conceição? Lá na Antiguidade, se a gente for pegar os textos dos primeiros cristãos, se a gente for pegar, né, depois até o século IV, V, a gente vai encontrar alguns autores, alguns padres da igreja que vão dizer assim, né, Maria Imaculada.
Eles vão chamar Maria de Imaculada. Mas só que assim, com um grande cuidado, né, para não cair numa heresia, né? E é claro que os teólogos da igreja, né, eles tinham um grande cuidado com isso. Até São Tomás, para você ter uma ideia, né, São Tomás lá já depois no segundo milênio, né, São Tomás mesmo, ele nunca disse que Maria era concebida sem pecado original. Ele chamava Maria Imaculada. Mas por quê? Né? A gente vai entender o porquê. Né? Porque para aquilo que é, né, a fé católica, a doutrina católica, assim, né, Jesus Cristo ele veio a essa terra para quê? Né? Para nos lavar do pecado original. Então, se uma pessoa única nessa terra não tivesse o pecado original, a obra de Cristo não seria plena. Porque faltaria uma que não necessitou daquela obra redentora de Cristo. Então, assim, por muito tempo na igreja, é claro, esse pensamento ficou ali corrente. Então, assim, a gente até crê na Imaculada, mas a gente não sabe como defender isso. Aí surgiu várias teorias na antiguidade, né, que Maria, né, no primeiro momento da sua concepção, foi concebida no primeiro segundo ali, né, no primeiro tempo ali, ela foi purificada. Mas só que aí não seria concebida sem pecado original, né? Aí para a gente ir entendendo bem isso, né? Quando lá, né, lá já no século 13, 14, né? Depois foi declarado santo, né, Duns Scoto, né, que era um teólogo, né, franciscano. Ele vai ter um insight, podemos dizer assim, né? Ele vai ter uma inspiração e ali, né, ele vai começar, né, como que ali, né, perceber algumas coisas diante daquela teologia que já era aprofundada desde lá da antiguidade. E é claro, né, a teologia, a espiritualidade franciscana é uma espiritualidade muito mariana, né? Também a dominicana era também, né? Porque São Domingos recebe o Santo Rosário lá dos anjos lá, né, de Nossa Senhora, né? Mas assim, né, a teologia, podemos dizer assim, né, franciscana é muito mais espiritualizada. Aí foi quando Duns Scoto, né, teve, né, ali essa inspiração e ele percebeu, né, que realmente, né, Maria ela não pode ter ficado fora dessa obra, né, dessas graças da obra redentora de Cristo. E o que ele percebeu, né? Bem, é claro que a obra redentora de Cristo exerceu um poder liberativo sobre toda a humanidade. Mas em Maria, o que aconteceu em Maria? Duns Scoto ele teve essa percepção, né? Em Maria também ela foi tocada por essa obra redentora de Cristo, mas de uma forma assim, né, única, né? Que não foi concedida a nós, porque nós tínhamos o pecado original, mas Maria, né, não teve o pecado original. Então essa obra redentora de Cristo aconteceu na vida de Maria de uma forma preservativa. Então, assim, em nós foi de uma forma liberativa, porque tínhamos o pecado e fomos lavados. É isso que a gente ensina, né, quando a gente vai falar sobre o sacramento do batismo, não é? Tínhamos o pecado original e fomos lavados. Maria, ela foi concebida sem pecado original, porque essa obra eterna, redentora de Cristo, tocou ela desde a eternidade, uma preservação daquilo que seria, né, aquela que foi eleita, escolhida para ser a mãe de Deus, né? Então isso é a primeira coisa que é muito importante. Por isso que nós chamamos, né, a Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? Não mais como os antigos, que só dizem Maria Imaculada, mas nós cremos que Maria foi concebida sem pecado original. E era necessário, né, ela ter sido concebida sem pecado original, por quê? Porque ela, Maria, seria aquela que daria a sua carne e o seu sangue ao próprio Cristo, o Filho de Deus. E a gente sabe muito bem, né, que as desordens do pecado original, elas são transmitidas também, né? Por isso que quando nós, né, a criança vai ser batizada, por quê, né? Mas essa criança ela não tem pecado, assim, né? Mas ela recebeu uma herança. Então essa herança, ela é passada de geração em geração.
Mas, assim, né, até os teólogos antigos vão dizer, né, que Maria também recebeu esse grande privilégio, porque assim, né, aquilo que era, né, o pecado original dos seus pais não foi transmitido a ela, por conta desse privilégio sagrado de Deus, né, para com a figura da Virgem Maria de Nossa Senhora. Depois a Assunção, né, por conta do mistério da Imaculada Conceição, Maria não tem pecado, é santa, pura, né, até, né, lá, né, a Igreja Oriental usava um termo, né, para dirigir-se a Maria, né, remetendo a essa imaculada, né, essa virgem sem pecado, né. E eles diziam, né, usavam um termo grego, né, que diz assim, né, panta, como que é? Pan-ragia, né? O que quer dizer isso, né? Ragia quer dizer santa, né? Pan, toda, né? E ele chamava Maria de toda santa. Então é muito importante isso, a gente vê que essa consciência da Imaculada Conceição, essa consciência dos dogmas que a gente estuda, que a gente crê, né, que a gente celebra, isso já vem lá desde os primeiros séculos. Isso vem sendo transmitido e, é claro, né, quanto mais vai se distanciando ali nos acontecimentos, aí o que vai acontecendo? Os teólogos eles vão tendo como que esse grande ofício de ir defendendo, através da teologia, da Sagrada Escritura, de várias coisas. Uma passagem na Sagrada Escritura que remete à Imaculada Conceição é aquela passagem onde ali o anjo chega a Maria, né? Lá no capítulo 1 de São Lucas, né? Na Anunciação, o anjo chega até Maria e diz o que ali, né? Não é ave, alegra-te cheia de graça. Esse termo ave foi a tradição que foi incutindo, né, na nossa Ave Maria, né? Mas assim, alegra-te cheia, porque ave é um termo de saudação, entendeu? Mas a palavra ali, né, que o anjo usa é o que? Alegra-te. Alegra-te cheia de graça. E é interessante na Sagrada Escritura, né? Isso é fruto do estudo, né? Mas esse termo cheia de graça, que é o termo, né, é uma palavra em grego, né, grande, assim, kekaritomene, é o único lugar que essa palavra na Sagrada Escritura aparece, que é direcionando, remetendo-se à Virgem Maria. Ninguém mais na Sagrada Escritura é chamado de a cheia de graça. E é que o termo cheio para a gente soa, mas vamos usar o termo pleno. O latim ele usa esse termo, né? Plena de graça, né? Então, assim, é muito importante. Vamos imaginar, por exemplo, né, a ideia seria essa, né? Vamos imaginar um copo de água, né, cheio, quase transbordando. Quase transbordando. Esse copo ele tem mais algum lugar dentro dele para entrar mais alguma coisa? Não. Então, olha só como que o termo kekaritomene, cheia de graça, né, remete à Imaculada Conceição, aquela que é virgem sem pecado original. Em Maria, como ela estava plena da graça, não existia espaço nenhum para mais nada, nem para o pecado. Nós, como o profeta Ezequiel diz, né, tem uma passagem do profeta Ezequiel que ele diz lá, né, sobre as cisternas rachadas. Nós somos assim, né? Por ter o pecado original, nós somos cisternas rachadas. Por isso que nós precisamos sempre estar o quê? Confessando, participando dos sacramentos, lendo mais a Sagrada Escritura, crescendo na nossa vida de oração, porque a gente precisa estar jogando graça para dentro. Porque como somos cisternas rachadas, vê lá, né? Se uma caixa d'água está vazando e se não entra água dentro dela, o que vai acontecer? Uma hora ela vai secar, esvaziar, não é assim? Nós somos assim. Porque estamos, o pecado, né, a concupiscência que sobrou em nós, são essas rachaduras das nossas más inclinações, daquilo que não é tão bom ainda dentro de nós, que precisa ser trabalhado. E Maria não tinha isso. Então ela era plena, cheia de graça. E é interessante, né, que continuando ali na saudação do anjo ali, né, a Virgem Maria na Anunciação, ela pergunta, mas como acontecerá isso se eu não conheço homem algum, né? Aí já remete o quê, né? Maria era virgem antes do parto, né?
Olha só, né? Aí já como que o texto ele vai trazendo aquilo que são os dados dogmáticos, né? Depois nós vamos ver ali que o anjo vai dizer o quê, né? Que o Espírito Santo viria sobre ela e cobriria com a sombra do Altíssimo, né? Lembra alguma passagem lá no Antigo Testamento que remete a essa sombra do Altíssimo? Lembra? Qual é essa passagem, né? Se lembra lá, né? Quando o povo no deserto, quando queria falar com Deus, o que eles faziam, né? Botava a tenda da reunião lá, né? A Arca da Aliança estava dentro, Moisés entrava dentro, o que acontecia? A sombra, a nuvem, né? Descia e ali Deus habitava. Olha só, né? A sombra do Altíssimo. Maria, por isso que a gente diz, né, que Maria é esse templo da graça, né? Porque é essa tenda da reunião também. Por isso que a igreja, desde o início, remeteu a imagem de Maria relacionando com a igreja, sempre. É interessante, né, que a igreja vai dizer, os padres da igreja na antiguidade vai dizer, né, assim como Maria trouxe o Filho de Deus a essa terra, a igreja pelo sacramento, ela traz novos filhos de Deus a essa terra. Isso é importantíssimo, né, para nós compreendermos, né, a figura de Maria e como foi se relacionando Maria com a igreja. Por isso que a gente diz, né, Maria, mãe da igreja, né? Por quê, né? Porque ela nos gera também o seu filho, né? Então isso é importantíssimo. E depois nós vamos vendo, né, como que ali essa encarnação do verbo, né, a gente pode dizer que o nascimento de Jesus foi uma efusão do Espírito Santo em Maria. Por quê, né? Porque o Espírito Santo ali, né, a fecunda, e é como se lembra o copo d'água que estava pleno lá, lotado, né? Se a gente jogasse uma gotinha dentro daquele copo d'água, o que fazia? Transbordava, não é assim? Foi isso que aconteceu na vida de Maria. Maria, olha só o que o anjo fala: alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha só, né? O anjo ele já diz que o Senhor já está com ela. Por quê, né? Ela já está plena de graça. Então, assim, né, entenda que ela foi preservada e foi, assim, agraciada, né, com esses grandes dons de Deus. Por isso nós precisamos entendendo isso cada vez melhor, né? E a Assunção, né, esse dogma, ele também está intimamente unido àquilo que é, né, a Imaculada Conceição, né? Por quê? Porque quando nós celebramos o dogma da Assunção de Maria, o que é a Assunção, né? A Assunção, nós celebramos lá a ascensão de Jesus Cristo, né? A pessoa que ascende, ela ascende pela sua própria força. A Assunção é alguém que é levado por alguém. Então, assim, Maria não vai ao céu pela sua própria força, não. Deus a eleva. Então, isso é importante a gente aprender a diferenciar. Por isso que nós celebramos a ascensão de Cristo, de Jesus, e a Assunção da Virgem Maria. E a Assunção da Virgem Maria, né, é um dogma que nos faz refletir muito sobre o quê, né? Sobre a passagem. Essa passagem que todos nós faremos aqui nessa terra, né? Por quê? Maria, diz a tradição, né, lá, né, que Maria, percebendo que ia fazer a sua passagem, assim, né, que estava completando o seu tempo aqui nessa terra, porque às vezes quando a gente pega lá, né, se a gente for lá na internet e botar assim, né, Assunção de Nossa Senhora, e lá no Google, lá, imagens, vai aparecer o quê, né? Vai aparecer uma mulher subindo aos céus, assim, né? Mas só que assim, essa imagem, ela não remete, ou podemos dizer assim, né, não pinta, digamos assim, né, aquilo que é a cultura e a tradição da igreja. Porque o que diz é o que, né? A tradição da igreja, que completando, Maria percebendo que o seu tempo nessa terra já estava se completando, vai dizer a tradição, né, que ela convida, chama os apóstolos, né, para estar com ela ali, talvez, né, para dar suas últimas indicações. Nós não sabemos, mas nós sabemos que Maria, né, permaneceu ali com João, né, que era um dos apóstolos também, né, teve contato com os outros também. Nós sabemos muito bem disso pelas tradições. E é interessante ali que vai dizer o que? Maria vai fazer a sua passagem, o que? A Igreja Oriental, ela usa até um termo, né, para dizer assim, Maria não morreu. Mas assim, né, a passagem, o que é? É uma morte. Só que a morte, para Maria,
não é a morte como nós entendemos a morte, ou como o mundo entende a morte. Às vezes a gente fala assim, morte, ninguém quer morrer, né? Mas para Maria era diferente. Maria, ela tinha convicção de que depois da sua passagem ela ia encontrar o seu filho. Imagine uma mãe, né? Se a mãe tivesse a convicção que de repente um filho que já tenha morrido, né, que ali, né, depois da sua passagem vai encontrar o seu filho, ela teria medo da morte? Não. Se ela tivesse convicção, não. Maria, ela tinha convicção, porque ela viu diante daquilo que experimentou e viveu com o anjo ali, né, aquelas profecias que foram dadas a ela ali, tudo aquilo que aconteceu com ela, aquilo que o filho dela viveu, e as promessas que ele deixou aqui nessa terra aos seus discípulos e a ela também. Ela sabia muito bem que depois da sua passagem ia encontrar o seu filho. Então, assim, né, a morte para Maria não realmente foi uma Páscoa, uma passagem. Realmente assim, né? E é interessante que a Igreja Oriental, ela usa um termo muito interessante. Quando eles celebram a Assunção da Virgem Maria, eles usam o termo de dormição da Virgem Maria. Por quê, né? Eles dizem, né, Maria adormeceu e fez a sua passagem. Aí diz a história, né, tradicional, né, que lá, né, Maria, né, ali adormeceu, eles fizeram, como de costume, todos aquilo que fazia, né, enrolava o corpo lá, né, por isso que é interessante, no altar, né, é que aqui não está, né, está coberto ali, né, mas vocês já viram no altar das igrejas, que geralmente tem um pano por baixo, né? Tem geralmente um pano que ele cai para a lateral e depois tem um forro por cima. Isso era a forma que era, como que lá, né, cuidado, né, o corpo das pessoas que morriam, fazia a sua passagem, né? Porque ali tinha um pano por debaixo, né, onde eles ali, né, era o último que enrolava, né? Primeiramente tinha um que ficava o corpo, depois esse pano que caía para a lateral, dobrava assim, o outro por cima, enrolava assim, vinha com um terceiro e enrolava a pessoa, né, e colocava no túmulo. Por isso que a gente coloca esse montão de pano em cima do altar, né? Porque o altar é onde ali se põe o corpo do Senhor, não é assim? Que a gente crê, né? Então, assim, né, fizeram todo esse processo, né, com ali a Virgem Maria, colocaram num túmulo lá, né, e vai dizer a tradição, né, que Tomé, né, sempre atrasado, né, vai dizer que ele chega atrasado, né, porque tinha ido evangelizar em lugares distantes, e quando ele volta ali, né, ele vai querer ver pela última vez o corpo da Virgem Maria, né? Que ele pede, né, os apóstolos vão lá, né, e abrem lá, né, o túmulo lá. Aí quando eles se deparam dentro do túmulo, o corpo de Maria não mais estava ali. E é interessante que a partir dessa tradição, né, foi-se celebrando já essa dormição da Virgem Maria, né? Maria que foi levada ao céu por Deus. E a gente crê, né, por conta da Imaculada Conceição, Maria não tem pecado, né? Tem uma passagem, né, de São Paulo, diz assim, né, que o salário do pecado é a morte, né? E é interessante, né, que muitas vezes essa passagem ela foi usada para defender a Assunção de Maria. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, né? É claro, Maria não tinha pecado. Maria não devia morrer. Mas Maria precisaria fazer a sua passagem. Porque o Filho de Deus quis morrer nessa terra. Quis fazer essa passagem natural na sua humanidade aqui nessa terra. É claro que ele ressuscitou, né? E depois ascendeu aos céus, né? Mas é importante, né, como que Jesus Cristo ele vem a essa terra para manifestar aquilo que é, né, a plenitude da nossa natureza. Por isso que ele quis assumir a nossa natureza humana, para mostrar que nós precisamos viver como ele viveu aqui nessa terra. E é interessante, né, que aí, né, nós vemos também, né, Maria como sem pecado, Jesus Cristo não tinha pecado. Isso quer dizer o quê? Que em Maria se conserva aquilo que é a imagem e semelhança daquilo que foi a obra de criação lá dos primeiros tempos. Isso é importante também, né? Por quê, né? Porque aí nós chegamos a uma conclusão importantíssima. Maria é a cópia perfeita de Jesus Cristo.
Isso é importante, né? Jesus Cristo São Paulo diz isso, né? É a imagem do Deus invisível. Nós não conhecemos, assim, né, visivelmente, é claro, nós aqui, né, mas assim, né, diante da tradição, da história, né, assim, o mundo não conheceu visivelmente o Espírito Santo. Não. Assim, até assim, na Sagrada Escritura vem algumas manifestações, algumas iconografias do Espírito Santo. A pomba, línguas de fogo, mas são coisas que são água viva, assim, mas são iconografias que têm uma profundidade teológica. Mas a gente não conheceu o Pai também, a fisionomia do Pai. Quem nos deu a conhecer o Espírito e o Pai foi Jesus Cristo. Quem revelou ao mundo o Espírito e o Pai foi o Filho. Por isso que ele diz a Filipe lá, né? Quem me vê, vê o Pai. Ele ainda fala assim, há tanto tempo estou convosco que vocês ainda não me conheceis. Assim, porque quem vê o Filho, vê o Pai. E é interessante, Maria é essa cópia fiel, perfeita de Cristo. Nela se conserva a imagem e semelhança, né? Dignidade e santidade. E é importante isso por quê? Né? Porque diante dessa realidade, né, é claro que o corpo de Maria, por ela não ter pecado, era um corpo que não poderia se corromper, apodrecer, por exemplo, né? Ela não poderia, né, sofrer, né, diante da corrupção que todos os outros corpos assim, né, sofrem. Então, assim, a gente entende o quê, né? Que essa assunção ao céu de corpo e alma quer dizer o quê? Porque ir para o céu de corpo e alma, isso deveria, né, acontecer só no fim dos tempos. Quando que, né? Quando Deus viesse para julgar vivos e mortos, e aquilo que a gente professa no credo, né? Creio na ressurreição da carne, né? Assim, isso vai acontecer no fim dos tempos. Mas como Maria foi assunta de corpo e alma aos céus, Maria já recebeu o privilégio da ressurreição. Isso a gente crê. E a gente precisa ter essa consciência. No céu, né? Só está lá de corpo e alma Jesus Cristo e Nossa Senhora. Mais de ninguém. Todos os outros santos estão só com a sua alma, esperando a ressurreição ainda do seu corpo. Aí vem uma outra coisa bem interessante, né, que sai um pouco disso aqui, né? Não tem lá quando a gente diz lá, né? Mas assim, né, Jesus Cristo vai voltar na segunda vinda para julgar vivos e mortos. Assim, mas aqueles que já morreram, já não foram julgados no juízo particular? Eles não terão mais um julgamento? Então, assim, quem está no inferno, será que vai ter uma segunda chance? Não, né? Não tem isso, né? Mas é porque a gente entende o julgar vivos e mortos de uma forma um pouco errada, né? Jesus Cristo vai vir fazer justiça. E o que é isso, né? Fazer justiça, né? Tem no final da passagem do capítulo 16 de Mateus, né? Ali, né, vai dizer que o Filho do Homem virá no fim dos tempos sobre as nuvens do céu com seus anjos para dar a cada um aquilo que é devido. Então, assim, segundo aquilo que foi a sua própria vivência nessa terra. Então, assim, no fim dos tempos, Jesus Cristo, né, virá, né, e todos ressuscitarão para o juízo final, né, para receber a justiça final. E o que quer dizer isso, né? Os santos no céu, que já experimentam o amor de Deus, já na sua alma, na ressurreição dos corpos, eles experimentarão o amor de Deus também no seu corpo. E assim também, né, os que estão no inferno, né, que sofrem na sua alma, na ressurreição dos corpos, eles sofrerão também no seu corpo. Imagina, né, que pena será essa, né? No domingo passado, Jesus Cristo, né, contava uma parábola, né, onde aquele rico lá, né, diz lá, né, manda Lázaro vir, né, pelo menos uma gota na minha língua, porque esse lugar de tormento ninguém aguenta.
E ali, né, Jesus Cristo, ele nos chama a atenção, né, sobre esses dois caminhos que nós temos aqui nessa terra. Por isso que é importante, né, cada vez mais nós entendermos muito bem isso, né? Maria está no céu, né? E é claro, né, essa presença no céu da Virgem Maria é claro que é um auxílio. Por isso, né, quando a gente vai falar sobre as aparições da Virgem Maria, né, nós vemos lá, né, porque Maria aparece, né, em cada lugar de uma forma diferente. Assim, é claro, isso nunca li nada sobre isso. Isso são as minhas conclusões. Assim, né? Tô falando heresia também não, né? Mas, assim, né, provavelmente deve ser porque ela já recebeu o seu corpo glorioso. Então, o que acontece? Não tem lá quando Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos? Eles conheciam Jesus Cristo? Não conheciam, era um corpo diferente. Mas quando Jesus Cristo fazia aquelas coisas que fez várias vezes diante dos seus discípulos, eles reconheciam. Quando ele chamou Maria pelo nome mestre, olha só, né? Ela reconheceu a voz. Eles remete àquela passagem do bom pastor, né? O bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. E as ovelhas conhecem o seu pastor e escutam a sua voz. Então isso é muito importante. Maria, quando aparece em qualquer lugar, né, em uma fisionomia própria, né, ela quer nos mostrar duas coisas essenciais, né? Primeiramente, né, é aquilo que é uma maternidade para toda a humanidade. Por isso que em cada lugar ela aparece com características e fisionomias daquele lugar. Nós mesmos, né? Todos nós temos uma devoção à Virgem Maria, né? Já parou a perceber que a devoção, que geralmente é assim, né? Nem todos, tem as suas exceções, mas geralmente as devoções à Virgem Maria que nós temos é alguma aparição, alguma coisa que a gente se identifica. Parece assim, né, que eu me sinto mais filho dessa, assim, né? É estranho, assim, né? Porque é a mesma, né? Mas por quê, né? Maria, ela como que se revela a nós de uma forma muito familiar. Por isso que nós temos, né, algumas devoções assim, né, que a gente se identifica mais com elas, né? Mas é claro, né, creio também que isso deve ser, né, pelo seu corpo glorioso, né? Que ali, né, aparece, né, diante daquilo, como nós não sabemos, né, como será, né, esse corpo glorioso só no céu, né? Então espero que todos vão para o céu, né? Porque eu quero ir, né? Sei que vocês querem, né? Mas assim, né, lá a gente vai ver, né, contemplar, né, o corpo glorioso, é claro, né, de Cristo e é claro também, né, da Virgem Maria, né? Então assim, lá a gente entenderá, né, melhor esses mistérios. Depois, né, vamos para a segunda pergunta lá, né? Vai dizer, né, Maria era pura mesmo? Aí já dá uma continuidade àquilo que a gente falava sobre a Imaculada Conceição, né? Maria, né, a cheia de graça. E ali nós vemos, né, aquela passagem que eu disse, né, onde ali Maria, depois ela vai, né, ser, depois daquele ritual ali, né, onde ela tem um menino, espera aquele tempo e depois vai ser purificada no templo lá, né? Isso era uma coisa que era ritual e cultural, né? E cultural também, né? Então isso é muito importante entender isso, né? Maria era uma menina judia lá, né? Hebreia lá, que cumpria aquilo que era plenamente os preceitos da sua religião. Era uma menina profundamente religiosa. E por isso que ela foi lá cumprir, né, aqueles processos ali, aqueles rituais de purificação. E é interessante também que na antiguidade, né, por exemplo, né, a mulher, né, que lá, né, que menstruava, por exemplo, né, porque, né, a ideia do povo antigo, né, qualquer perda de sangue, como o sangue é algo que tem a ver, né, como se fosse uma força vital, né? Os antigos eles entendiam assim, né? Então qualquer perda de sangue tornava a pessoa impura. Por isso que a gente vê na Sagrada Escritura lá, né, quando a mulher tem essas regras assim, né, quando a mulher menstrua, né, ela passa um tempo que o homem não pode se aproximar dela, né, porque ela está impura e precisa passar por aquele período e depois lá, né, para um sistema de purificação, um ritual de purificação, para que depois possa se tornar pura novamente. O homem, né, que derramava sangue por alguma forma, da mesma forma, se tornava impuro. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, né? Na cabeça, na cultura do povo,
Assim, né, claro, Maria sabia muito bem, né, que não tinha derramado sangue no seu, assim, né, no seu parto. Porque ali, né, por isso a gente crê, né, que Maria é virgem antes, durante e após o parto. Por quê, né? Antes a gente sabe, né, o próprio anjo, né, foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem de nome Maria. No parto, porque Maria é virgem no parto, né? Porque naturalmente, né, Jesus Cristo nunca faria, né, como que a gente pode dizer assim, exerceria algum tipo de corrupção diante da sua mãe, porque é Deus. Deus só faz o bem, não faz o mal. E é claro, né, esse derramamento de sangue, né, por exemplo, né, que acontece, por exemplo, quando a mulher tem o seu filho, né, em Maria isso não aconteceu, por isso que ela teve um parto miraculoso também. E depois do parto, né, porque Maria não teve outros filhos. Aí a gente vai entrar, né, na outra questão aqui que o nosso livro também nos coloca, né? Mas para que a gente fique claro, né? Porque Maria era pura e mesmo diante daqueles rituais de purificação, ela ali se colocou submissa àqueles rituais, né? Porque era próprio da cultura. Era necessário que ela fizesse aquilo, até porque ela já estava com seu filho na mão. E naturalmente, se ela não fizesse com o seu filho ali, né? Se ela não fizesse aqueles rituais, ela ia ser considerada por outros impura. Por quê, né? Porque ela não cumpriu aquilo que são os preceitos da religião também. Então isso é importante a gente também ter essa consciência, porque é o tipo de coisa que de vez em quando alguém pega e nos questiona. E a gente precisa ter essa consciência. Depois, né, Jesus tinha irmãos. Existe lá, né, pelo menos 3 passagens, né, se a gente juntar os 4 evangelhos, até mais. Mas existem 3 passagens lá, né, que vai dizer, né, que Maria, né, por exemplo, tem uma passagem que Jesus Cristo está ensinando lá com os discípulos. Aí chega, né, os discípulos, né, os irmãos, assim que diz, né, Maria, né, e ali os irmãos de Jesus, né, pergunta a alguém ali, né, e essa pessoa vai lá dentro e fala com Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com você, né? Aí ele pergunta, parece que Jesus Cristo, assim, né, nessa hora ele fala, mostra a ferradura, né? Mas não é. Porque a gente acha que Jesus Cristo colocou Maria de lado ali, né? Mas não é, não. E o que ele diz, né? O que Jesus Cristo fala ali naquela passagem, né? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E depois ele vai falar, né? Aqueles que escutam e fazem a vontade de Deus. Então isso é importantíssimo. Porque quem nesse mundo escutou e fez mais a vontade de Deus que Maria? Assim, não tem. Assim, é só o Filho de Deus. Mas aí não tem nem como comparar, né, com Maria. Mas criatura, só Maria. Não tem ninguém aqui que possa fazer melhor a vontade de Deus do que a Virgem Maria. Ninguém. E nós precisamos também, né, ter consciência disso. Por isso que ali, né, quando aquele termo irmãos aparecem ali, né, é muito interessante. Quando a gente vai pegar o texto lá, né, o original, o grego lá, né, se a gente pegar a Bíblia em grego, a gente vai encontrar uma palavra. Por quê, né? É a palavra que os antigos lá, né, quando a tradição dos 70 lá, dos anciãos lá que traduziram, né, o texto hebraico antigo, eles colocaram quando aparecia lá, né, parentes, irmãos, tio, aparecia um montão de coisa lá, né, na antiguidade. Eles foram, bem, vamos usar um vocábulo, porque a língua hebraica, ela não tem muitos vocábulos. É uma língua que é muito, a gente pode dizer assim, né, pobre em vocábulos, mas tem um sentido, né? Porque às vezes uma palavra, ela se remete a muitas
interpretações, dependendo do contexto onde ela é colocada. Então, assim, quando os gregos, né, lá em Alexandria, eles traduziram a Bíblia, e depois, né, os cristãos, né, os evangelistas foram escrevendo, que escreveram em grego também, né, a gente tem que tomar consciência disso, né, o Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego, né, tirando uma tradição, né, que um evangelho de Mateus teria sido escrito em aramaico, mas basicamente foi escrito em grego. E a palavra grega que eles usam para remeter a irmãos, parentes, sei lá, né, pessoas da mesma tribo, da mesma religião, era uma palavra que se chamava adelphos. Se a gente pegar na Sagrada Escritura, todo lugar que aparece a palavra irmãos, se a gente for lá no grego, vai sempre aparecer adelphos. Então é importante isso, essa palavra ela remete não só irmãos de sangue, ela tem uma abertura de interpretação enorme, pode ser parentes, pode ser primos, tios, pode ser pessoas da mesma tribo, pode ser pessoas ali da mesma região, pode ser. Então é interessante ter uma passagem, você lembra aquela passagem que diz lá, né, que Abraão, né, com seu sobrinho Ló, aí ele está lá, né, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a brigar entre si lá, né, tem desentendimento entre si. O que Abraão fala para Ló, para o seu sobrinho, né? Ele diz assim, né, nós que somos irmãos, não é bom que nós, assim, né, briguemos. Então vamos fazer o seguinte, você escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o lado contrário. Olha só, né? Abraão chama o seu sobrinho de irmão. Não é? É interessante isso, né? Por quê, né? Porque essa palavrinha, né, que muitas vezes lá, né, no hebraico, né, é uma só que era usada e depois foi traduzida, né, nesse termo adelphos, né, que nós temos na Sagrada Escritura. E além do mais, né, quando alguém nos critica assim, né, mas Maria teve outros filhos, porque olha lá, né, aparece que lá, né, que os irmãos de Jesus, aí, por exemplo, os protestantes às vezes nos criticam sobre isso, né, mas eles se chamam como? Eles não falam irmão para lá, irmão para cá, irmão, assim, eles saíram tudo do mesmo ventre, da mesma mãe? Bem, acho que não, né? Então, assim, às vezes são críticas, mas também se a gente não tem convicção e não conhece a nossa fé, a gente não vai saber, a gente entenda assim, a gente não está aqui para aprender coisas, para ficar debatendo, não. Porque nós estamos aqui para aprender, para ter convicção. Porque, às vezes, né, um ditado que eu sempre escutei, né, desde da minha juventude, quando comecei a participar da igreja, né, católico ignorante, futuro protestante. É assim. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós não conhecemos a nossa fé. E São Pedro ele diz, né, esteja a todo momento preparados para dar esperança e razão da sua fé. Nós precisamos aprender, né, sobre a nossa fé, para que a gente possa aprender a responder. Né? A gente não tem que ficar discutindo e obrigando ninguém a aceitar o que nós cremos, não. Mas nós precisamos aprender a escutar o que o outro fala. Eu tenho muitos amigos protestantes, muitos. E é interessante, às vezes, agora não mais, né? Mas antes vinha assim, eu falando uma coisa e outra, aí eu escutava, né? Aí eu falei assim, olha só, isso aí a gente não entende dessa forma. Aí eu começava assim, sem acusar, eu falava assim, ó, a gente entende isso aqui por conta disso, desde lá da antiguidade, esse teólogo falou isso, esse desenvolveu isso, esse falou aquilo, e a gente foi transmitindo esse conhecimento até chegar nos tempos de hoje. Então nós entendemos isso aqui dessa forma. Aí eu até falo assim, eu até entendo que assim, né, vocês não conseguem compreender isso, por quê? Né? Porque assim, né, vocês têm um rompimento de tradição. Então assim, eles romperam com tudo aquilo que foi desenvolvido em 1500 anos. E depois tentaram construir uma coisa nova. E como não tinha nada novo para construir, eles ficaram só com a Escritura. Mas só que assim, a gente só consegue entender bem a Escritura pela tradição. Porque ninguém aqui hoje
tem capacidade de abrir a Bíblia, pegar uma passagem e interpretar de uma forma fiel? Ninguém. Mas quando a gente conhece a tradição, o que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, que seus apóstolos ensinaram aos seus discípulos e foram transmitindo, aí hoje a gente consegue sim, né, ler a Sagrada Escritura e entender com mais profundidade. Isso assim, né, é básico para a gente. Não tem como, né? Assim, a não ser que alguém tenha o Espírito Santo numa gaiola, né, que fica consultando ali e ele fala, né? Bem, eu não tenho. Assim, né? Ninguém tem, né? Então é importante a gente ter, né, essa capacidade de entender essas pequenas coisas, né? Então, entendendo, né, quando coloca lá na Sagrada Escritura que Jesus Cristo teve irmãos, esse termo que é usado é um termo que remete não irmãos somente de sangue, mas uma gama de coisas que remete a parentesco, familiaridade. Então esse termo ele remete a isso, né? Parentesco, familiaridade. E depois, né, nossa última pergunta lá, né? Os católicos adoram Maria? Assim, né, a igreja ela sempre entendeu desde a antiguidade, né, que existe 3 tipos de cultos. Três tipos de cultos. Existe o culto dado a Deus, existe o culto dado aos santos e aos anjos, e existe o culto que é dado à Virgem Maria. Então nós conhecemos esses 3 cultos, como o culto a Deus é o culto de, o termo grego, né, latria. Por isso que a gente fala lá, né, quando a gente adora falsos deuses, a gente é o quê? A gente está cometendo o quê? Uma idolatria. Assim, adorando ídolos, deuses falsos, né? Essa é a primeira coisa. Esse é o culto que é dado somente a Deus, mas ninguém, a Trindade. Depois nós temos um culto dado aos santos e aos anjos, que é o culto de, que a gente chama dulia. O que é dulia, né? A palavra dulia, ela remete à reverência, respeito. Esse é o culto, né, que a gente dá aos santos e aos anjos. Por quê, né? Porque são pessoas dignas de quê, né? De respeito, de reverência. Por quê? Porque fazem a vontade de Deus, ou fizeram nessa terra a vontade de Deus. E é claro, né, depois os teólogos pensam mais assim, se Maria não tinha pecado, e assim, é um pouco mais do que todos os nossos santos nessa terra, então o culto à Virgem Maria tem que ser um culto também diferenciado. Aí foi-se cunhado o termo, né, que é dado a Maria, né? É um culto de hiperdulia, que é o que, né? Um culto de respeito, com respeito maior, né? E por que desse respeito maior? Porque nenhuma mulher nessa terra trouxe o próprio Deus nessa terra. Nenhuma. Então a gente dá, né, aquilo, né, que está à altura da mãe de Deus, né? Então por isso que a gente tem esses tipos, né, de cultos na igreja, esses 3 tipos. E esse que é dado, né, à Virgem Maria. E é interessante, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês adoram imagem. Como que eu posso chegar à conclusão que alguém adora imagem? Como que eu chego a essa conclusão? Bem, eu não tenho como chegar a essa conclusão. Se alguém tem aqui, porque se tiver deve ser Deus. Porque só assim, porque só Deus sonda o coração do ser humano. Ninguém aqui tem capacidade de falar assim, você adora imagem. Ninguém. Aí a pessoa fala assim, mas vocês ficam lá na frente da imagem, lá, não sei o que lá. Assim, tem protestante também que bota a cara no banco e reza, né? Assim, né? Tá adorando o banco, né? Não sei, né? Mas assim, a gente tem que... Porque assim, ninguém pode dizer... Porque o culto de adoração é um culto que é do mais profundo da nossa alma. Entendeu? É do mais profundo da nossa alma.
Então a gente não pode assim, chegar para alguém e falar assim, só porque está diante de uma imagem, até ajoelhado, porque o ato de joelhos não é um ato somente de adoração, não. Pode ser um ato de respeito. Pode ser um ato de respeito também. Mas a gente precisa, né, sempre ter essa consciência, né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, diante de uma imagem da Virgem Maria, a gente faz uma reverência, né? É interessante que na história da igreja, né, tem um santo, né? Eu gosto muito desse santo, São Bernardo de Claraval, né? Ele era muito devoto de Nossa Senhora, até aquela oração Salve Rainha, né? O finalzinho daquela oração foi ele que compôs, né? No momento lá, né, de êxtase lá, né, na catedral, né? E é interessante, né, que ele tinha um costume, né, no mosteiro, né, tinha uma imagem de Nossa Senhora, né? Aí sempre quando ia para a oração no corredor do mosteiro, né, para rezar a liturgia das horas lá, né, o ofício divino, aí ele passava na frente da imagem, né, e dizia Salve Maria. Até esse termo Salve Maria, né, vem de São Bernardo, né? Toda vez que ele passava na frente da imagem, ele Salve Maria. Aí diz a história que teve um dia que ele esqueceu, passou na frente da imagem com um amigo lá, né, e esqueceu a imagem de Salve Bernardo, a imagem que saudou ele, né? Diz a história, né? Assim, eu acredito, né? Porque é um grande santo que escreveu muitas coisas belíssimas sobre Nossa Senhora, né? Tem até, diz a história, né, ele tem um livro, né, Sermões sobre as festas da Virgem Maria. E é muito interessante nesses sermões, porque ele diz assim, por causa de uma enfermidade, ele ficou doente, né? E o tempo que ele ficou doente foi o tempo que ele usou. Assim, quando ele acabou de escrever o livro, ele recuperou a saúde. Aí ele entendeu assim, foi a Virgem Maria que quis que eu escrevesse alguma coisa só para ela. E ali tem esses sermões que são lindíssimos, né? Se a gente pegar todos os documentos da igreja que falam sobre a Virgem Maria, se a gente pegar os teólogos, eles vão citar São Bernardo de Claraval, porque foi um autor, né, profundamente mariológico, né? Então, é uma indicação, né, que a gente pode aí estar buscando, né, algum texto de São Bernardo, né, para que a gente possa também ler, né, se aprofundar. Então é importante isso, né? E também, né, tem alguma pergunta? Esqueci de falar das perguntas, né? Porque também as perguntas são interessantes, porque às vezes o que eu falei não valeu de nada, e às vezes uma pergunta resolve o problema de hoje, né? Aí até basta concordo com eles. Só que a palavra não pensa em mim, né? Tudo que eu falei no meu também, tudo. Hoje, no caso, eu não vi, né? Nada foi explicado para mim do meu jeito. No caso, esse outro, tudo que eu falei no nome, será que eu posso ter certeza que não vai ter um uso tão sentido assim, através da minha oração, que tem um monte de chinês, né? Essa pessoa também pode Então, a pergunta, né, fala no sentido... É claro que é um grande mistério. Por exemplo, né, a gente reza a missa de sétimo dia, a gente oferece, né, a missa pelas almas, todas essas coisas assim, né? Será que, de repente, uma pessoa que morreu lá, né, nem tinha uma vida tão assim católica, não, né? Mas será que essa pessoa, depois a gente vai lá, né, oferecendo missa, e de repente, será que essa pessoa consegue alcançar a salvação? Se ela está no purgatório, a nossa missa, ela purifica ela. Mas só que assim, isso é um grande mistério, porque a gente não tem como dar certeza. Por isso que a importância da evangelização, do anúncio do reino de Deus, porque quando a gente anuncia o reino, esse anúncio é uma obra de salvação. De repente a pessoa ela nem acolhe a princípio aquele anúncio, não. Mas vai que lá no último minuto da sua vida, ela por ter, nossa, céu e inferno, ai meu Deus do céu, me perdoa. Uma contrição. Ela já cai no purgatório. Já tem salvação. A gente não sabe, porque é um grande mistério. Por isso que a gente
reza ali, né, essas missas, a gente oferece, a gente reza pelas almas do purgatório, porque a gente sabe que se essa pessoa ela teve um mínimo de contrição no último momento da sua vida, ela tem chance de ir para o céu. De repente vai passar um bom tempo de purgatório para ser purificado ali, mas depois pode sim, né, alcançar. Sim, aí as indulgências elas ajudam também, né, aquela alma ali ser purificada, né? Então, assim, existem vários meios também, né? É porque às vezes, assim, por isso que é importante, né? É claro que não é o nosso tema hoje, né? A gente pode vir falar isso outro dia, né? Quando a gente fala dos novíssimos, né? Às vezes é outra coisa também que na catequese pouco se fala, né? Às vezes fala de tudo. Deus é bonzinho, misericordioso, perdoa tudo, mas ninguém fala do inferno. Existe, né? Ninguém fala do purgatório, ninguém fala do céu. Hoje, infelizmente, a gente escuta falar sobre tudo, menos daquilo que interessa. E olha, a primeira pregação de Jesus Cristo é o quê? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. A primeira pregação de Jesus Cristo tem a ver com o reino de Deus. E depois, um pouquinho depois, ele vai dizer o quê? Depois do Sermão da Montanha, né? Ele vai falar o que ali, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais. Exatamente. Às vezes a gente busca tanta coisa que não tem nada a ver. A gente quer cura, a gente quer libertação, a gente quer calorzinho no coração, a gente quer de tudo, menos o reino dos céus. Às vezes a gente vê, né? É uma coisa que é muito triste. A gente vê hoje brigas dentro da própria igreja, né? A gente tem dois polos assim, né? A gente tem aqueles que não querem nada e a gente tem do outro os tradicionalistas, né? Assim, né? Dizem que o tradicionalista é aquele que quer fazer a vontade de Deus até quando Deus não quer. Assim, né? Aquele que é tão rígido que uma hora quebra. E a doutrina da igreja não é assim. A igreja nunca foi assim. A igreja é tradicional, conservadora. Ela guarda o depósito da fé. A gente tem que tomar cuidado com algumas dessas coisas aí, né, que às vezes, né, quebra. Entendeu? Mais perguntas? As grandes mentiras sobre a Igreja Católica. Não é essa passagem aí, ela falou. Não, essas passagens elas fogem um pouco daquilo que... Porque, por exemplo, essa passagem aí não é depois da ressurreição. Tem um questionamento que fazem a Jesus Cristo, né, sobre a pessoa que... Lá, né, a passagem é a seguinte, que tem uma mulher lá, né, que casou com... Assim, né, um irmão morreu, aí o outro teve que assumir ela, porque isso era uma lei antiga. Aí depois vão tentar pegar Jesus pelo pé lá, né, e vão falar assim, né, bem, e lá, né, na eternidade, né, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus fala o quê, né, que no céu, no reino dos céus, né, lá os homens e as mulheres não se dão em casamento, mas serão como anjos, não serão anjos. Entende? Serão como... Porque ele fala que serão como anjos. O que os anjos fazem no céu?
adoram, louvam, servem e contemplam a face de Deus. No céu nós faremos isso. Então, assim, ser como anjos é realizar isso, essas 4 funções angélicas na nossa própria vida. Nós realizaremos isso, né? Entende? Mas como que se fala do arrebatamento de Elias? Elias não foi arrebatado do céu? Um grande mistério. Nós não podemos, assim, a gente não tem como dizer que Elias já está ressuscitado no céu. Também, assim, Moisés, assim, tem a carta de Judas, né, que diz lá, né, que São Miguel luta, né, pelo corpo de Moisés, né? Então, assim, isso são, assim, é claro que ali, assim, isso daria, assim, uma outra catequese, né? Mas, assim, a gente não tem como, assim, ali a gente, se esse corpo ele foi assunto ao céu de alguma forma, a gente não sabe. Mas ressuscitado no céu não está. Mas, assim, pelo que a gente entende, Elias foi arrebatado. Mas, assim, mas não o seu corpo. Entende? É um mistério. Na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, há muitos mistérios. Só que a gente, assim, como eu falei, vai dar uma outra catequese. Porque a gente precisa pegar o texto, porque o texto antigo, principalmente esse texto de Reis, ele foi redigido, ele teve várias redações. Se a gente for pegar a história da composição do texto, a gente vai perceber que ele é pincelado em vários períodos, entendeu? Da história. Aí tem que ser uma catequese sobre a Sagrada Escritura, né? Mas, assim, a Sagrada Escritura em si, ela foi até o ano de 538, mais ou menos, ainda teve redação da Sagrada Escritura. Olha só, né? Acontecimentos que aconteceram, não é que incorporados, foram porque a tradição era oral, era falado. Então, assim, as coisas que eram sendo lembradas eram redigidas. E isso foi acontecendo no perpassar dos tempos. Entendeu? Então, assim, mas só que tem muita coisa do Antigo Testamento que tem um sentido também figurado. A gente não sabe se esse arrebatamento foi no sentido figurado. A gente não sabe. Entendeu? Então, assim, a gente tem um testemunho ali de Eliseu, né, que viu... Sim. Essa criança que nasceria nesse casal, não seria unificada nessa função? Não, porque é uma herança, né? A gente pode dizer, né? Acho que, eu não sei se eu vou falar errado, mas é uma herança que é transmitida como se fosse no ser, né? Naquilo que é de mais profundo. Porque mesmo sendo purificados do pecado original, sobra em nós alguma coisa. Não sobra? Que a gente chama de concupiscência, né? Ainda essa inclinação ao pecado, ao mal, né? Eu não gosto de falar ao mal, eu gosto de falar assim, né? É uma inclinação ao bem próprio. Porque ninguém, assim, por essência, ninguém busca o mal. Ninguém. Todo mundo busca o seu próprio bem. Aí esse próprio bem, ele, quando é um bem próprio, ele se torna um mal para o seu próximo. Entendeu? Então, assim, a desordem está aí, nessa busca egoísta, entendeu? Por isso que a gente entende essa transmissão, porque é uma transmissão que está no ser, transmitido, entendeu? Isso também dá um bocado de reflexão também. Mais perguntas? Sim.
Então, a gente encontra isso na Sagrada Escritura, né? Jesus Cristo morreu por todos, mas só que a obra de redenção, ela é uma obra de liberdade. É como se fosse assim, né? Jesus Cristo morreu, se ofereceu, entendeu? Ele se ofereceu. Aí assim, né? Recebe o dom, a graça, aquele que quer, entendeu? Pela sua liberdade. Entende? Então assim, o sacrifício de Cristo foi por todos, mas infelizmente, né, ainda são poucos que aceitam as graças desse sacrifício, entende? Assim, por isso que assim, porque foi por todos, porque em todos os tempos, até o fim dos tempos, as almas elas podem beber e se aproveitar, né, dessa graça do sacrifício de redenção, né, de Cristo na cruz. Jesus Cristo não vai morrer outra vez, assim, né? Por isso que a gente fala lá, né? Ah, mas a missa não é o sacrifício de Cristo? Às vezes a pessoa pergunta assim, lá recém-ordenado, né, as pessoas perguntavam assim, né, para mim, padre, quantas missas você já celebrou? Aí aquilo me incomodava. Aí eu falei assim, acho que vou ficar contando quantas missas eu celebrei. Mas aí depois eu descobri uma resposta boa, né? Aí quando a pessoa perguntava assim, padre, quantas missas até hoje você já celebrou? Eu falei assim, uma. Porque a hora que eu celebrar a segunda missa, essa não é o sacrifício de Cristo. Porque Cristo morreu uma vez. O que a gente faz no altar, todo dia, não é mais uma vez. É a atualização. Essa palavra aí, memória. Não é memória de relembrar, não. É memória de trazer presente. Por isso que a Santa Missa, né? A Santa Missa, ela é uma obra que a gente não tem dimensão do que ela é. Porque ela traz o passado, ela se realiza no presente e antecipa o futuro. Olha só, né? Ela traz o passado, o que, né? O único sacrifício de Cristo, no presente, e antecipa a glória futura no presente. Entendeu? Então assim, a gente não tem dimensão disso. Mas também se a gente não busca conhecer, a gente vai continuar analfabeto, né, nas coisas de Deus, né? Então assim, é uma obra, por isso que a gente fala, esse dia falaram assim, né? Aconteceu uma missa lá, né, na minha paróquia lá, não estava não, o padre João que estava celebrando, aí uma menina lá, né, que tem alguns problemas espirituais lá, né, ela começou a dar um problema lá no meio da missa lá. Aí o que o povo fez? Tirou a menina da missa. Assim, quer maior libertação do que a missa? Você vai tirar alguém da missa? Só que infelizmente, a cabeça do povo infelizmente, tem muito católico, muito supersticioso. Aí pega água benta, pega não sei o quê. É um sacramental. Mas a missa, o sacrifício de Cristo, é muito mais poderoso do que isso tudo. Até aquele testemunho do padre Gabriel Amortis, né, que era o exorcista lá do Vaticano, né, ele e um outro padre que fazia os exorcismos lá, né, ele dizia a seguinte coisa, né, enquanto um exorcizava, o outro ia para o altar celebrar a missa. Olha só, né, para a libertação daquela pessoa. Não há obra de maior libertação do que a Santa Missa. Infelizmente, os católicos estão perdendo a devoção eucarística, o amor pela Santa Missa. Se troca a missa pelo futebol, pela festa, pela praia, pela cachoeira, por tudo. Pela piscina na laje. Troca por tudo. Se o católico soubesse o verdadeiro valor da Santa Missa, assim, nós deveríamos participar da missa, sair já com vontade de voltar. Mas às vezes a gente está na missa, esse padre está demorando, hein? Assim, né? A gente vai assim, né, contando o tempo, né? E a missa está no eterno, né? Não está no tempo. É claro que se realiza no tempo, mas é um tempo eterno. A gente tem que, por isso assim, um sinal de que a gente está vivendo bem a Santa Missa é quando a gente vive a missa e a gente não percebe o tempo passar. Todo mundo aqui tem amigo, não tem? Você tem aquele amigo que quando você
tá batendo papo, conversa, daqui a pouco você, nossa, está na hora de ir embora. Assim, né? O tempo passa que você nem percebe. Quando a gente sentir isso na Santa Missa, isso é um bom sinal. É sinal que a gente está fervoroso, é sinal que a gente está com intimidade com Deus. Mas enquanto a gente não sentir isso, é sinal que a gente está com a nossa cabeça em outra coisa. Jesus Cristo nos exorta, né? Aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se nosso tesouro não está no céu, as coisas de Deus nessa terra não farão sentido nenhum para cada um de nós. Nenhum. Isso é um cuidado, né, que a gente tem que ter. E às vezes também, para os catequistas, né? Assim, às vezes a última coisa que a gente incute nos nossos catequizandos é a devoção eucarística. O principal. Se a gente olhar a história da igreja, nos 3 primeiros séculos, os cristãos morriam porque celebravam a missa. Vê lá, né? A gente vê o São Tarcísio, né? Padroeiro dos Coroinhas, né? Ele morre por quê, né? É martirizado porque estava levando o Santíssimo, né, para levar a Eucaristia para os cristãos que estavam presos. E a gente, às vezes, troca Jesus por qualquer coisa. Por pessoas, por circunstâncias. Não pode. Porque aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Na antiguidade, né, os cristãos iam celebrar a missa onde? Geralmente escondido nas casas. Mas depois, né, eles começaram a celebrar missa aonde, né? Sobre o túmulo dos mártires. Aí eles iam naquele lugar, né, que os outros chamavam de necrópole, que é o que, né, a gente chama hoje de cemitério, né? Necrópole é um termo grego, né, que quer dizer cidade dos mortos. Os cristãos, eles mudaram o nome de necrópole para cemiterium, que é um termo latino, né, que remete o que, né? Lugar aonde dormem. Entendeu? Por quê? Porque a gente crê na ressurreição. Um dia esses corpos levantarão. Então ali estão dormindo para levantar-se para a vida eterna, no fim dos tempos, né? Então assim, né, os cristãos, eles iam que para os cemitérios, lá sobre o túmulo dos mártires, e celebrava a missa ali. Por quê, né? Porque aquele que deu a sua vida por Cristo morreu pela Eucaristia. E a gente precisa voltar e renovar a nossa piedade eucarística, né? Às vezes a gente realmente deixa Jesus de lado, né? Aí a gente vê assim, né? Para mim, assim, o termômetro de uma paróquia é o meio da semana. O fim da semana brota de gente. Sai gente, parece da terra. Assim, né? Mas o meio de semana que a gente vê como que está uma paróquia. Porque no fim de semana, a maioria, infelizmente, me perdoa, Senhor, mas a maioria está ali para cumprir o preceito. E olha só, preceito que não é cumprido com amor, não salva. Preceito que é cumprido por obrigação, condena. Cuidado, a gente tem que tomar consciência disso. Então, assim, o preceito, ele é claro, de repente você não tem possibilidade de ir numa missa no meio de semana, de repente fazer uma adoração no meio de semana, aí você só tem aquele tempo ali do fim de semana. Está justo, é o tempo que você tem, que você está dedicando. Mas se você tem mais algum tempo, gasta com outras coisas e não dá a Deus, aí... Aí a sua imaginação, imagina aqueles pozinhos assim, já viu aquele filme A Múmia, né? Tem uma cena meio assim, né? Começa a juntar assim, né? Assim, Deus sabe. A pergunta dela, o católico pode ser cremado? Assim... Depende muito, assim, né? É muito complicado isso. Por quê, né? Porque até um certo tempo, por conta de um entendimento,
foi proibido a cremação. Entendeu? Foi proibido. Por quê, né? Porque a cremação era muito própria de uma cultura. Por exemplo, os hindus, por exemplo, né, eles cremam o corpo, né? Existem algumas outras culturas orientais que eles cremam e lançam no rio, no mar, sobe no monte, lança, aí vem aqui na cara assim, explode morto. Deve ser um nojo, né? Mas assim, tem essas culturas assim, entendeu? Então assim, a igreja ela entendeu que assim, para não misturar coisas, assim, proibiu. Depois de um tempo, assim, foi se permitido, mas dependendo muito da intenção da pessoa. Por exemplo, né, teve uma vez que teve um caso que a pessoa falou assim: eu quero ser lançado, eu quero ser... A pessoa muito católica até, né, mas assim, ignorante, né? Aí assim, né, eu quero ser cremado porque eu quero que me leve lá no Alto do Soberbo, lá em Teresópolis, me lance para me fazer parte da natureza. Eu falei assim, muda essa intenção, porque aí você está perdendo o céu, hein? Porque aí tem vê que assim, né, de repente pela ignorância da pessoa, ela idealizou uma coisa que não tem nada a ver com a nossa fé. Entendeu? Então, por quê? Por isso que é importante, né? A igreja ela sempre teve um carinho muito grande com os restos mortais dos santos, dos cristãos, né? Por quê, né? Porque são relíquias. Assim, né? Porque aqueles que alcançaram a santidade nessa terra, a gente vê lá, né? É muito interessante. Eu fico imaginando assim, uma vez eu fiquei imaginando. Tem uma passagem no livro lá, eu acho que é dos Reis, que diz lá, né, que Eliseu, ele foi morreu, né? E lançaram ele numa cova. Aí depois, né? Alguém morreu e colocaram o corpo dessa pessoa na cova lá, né? De Eliseu, né? E quando essa pessoa encostou no osso de Eliseu, a pessoa ressuscitou, né? Isso está na Sagrada Escritura, né? É interessante o que, né? Para você ver, né? O que Eliseu pediu antes do arrebatamento de Elias? Ambicioso, uma porção dobrada do seu espírito. E Elias fala o quê? Se você me ver subindo aos céus, vos será concedido. Olha só, né? O cara morreu e seu osso ainda ali, seus restos mortais, ainda tinha aquela presença ainda, né? Porque bateu lá, o corpo ressuscitou, né? Aí eu fiquei imaginando, imagine se o corpo de Nossa Senhora tivesse por aí ainda, né? Nossa, ia ser uma confusão só, né? Porque um tanto de gente queria ressuscitar seus parentes, né? Ainda bem que ela foi levada ao céu, porque não tem problema. Mas assim, são coisas que depende muito da intenção, né? Mais perguntas? Acho que não, né? Acho que também nosso tempo já foi, né? Bem, algumas coisas, né? Claro, usei esse livro aqui, mas também trouxe, né? Vou fazer a propaganda, né? Esse livrinho aqui, né? É um livro de compêndio de Mariologia, né? Que também, né? Algumas coisas que eu falei aqui, né? Estão nesse livro aqui, né? Então, aqueles que desejarem, né? Adquirir, né? É um livrinho que é um pouquinho grosso, né? Mas, assim, né? Aqueles que quiserem se aprofundar, né? Pode, né? Fazer o pedido lá, né? Na secretaria da paróquia aqui, né? Que a gente pode fazer também a encomenda. Então, compêndio de Mariologia, né? É editado pela Cultor de Livros. Cultor de Livros, a editora Cultor de Livros. Compêndio de Mariologia. Mais nenhuma pergunta? Então podemos terminar. Então vamos ficar de pé, fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria.